que você também pode interagir na nossa conversa, que vamos ter agora com o Erasmo Vieira, que é um consultor financeiro. Seja bem-vindo, viu, Erasmo? Mais uma vez. Com você. E também com o meu xará Jean Quintão, que é advogado e vai também nos ajudar a pensar um pouco aí sobre a questão da aposentadoria, fator previdenciário, etc. e tal. Mas vamos falar muito sobre como se preparar para ter uma estabilidade financeira adequada, especialmente na terceira idade. Você deve se preparar ao longo da sua vida produtiva, da sua vida ativa, para que quando você chegar lá na terceira idade, você poder curtir bastante, não é, a sua estabilidade financeira. Então, para introduzir o nosso assunto, a gente tem um vídeo que foi preparado mostrando 2 personagens para te ajudar a entender um pouco como é importante se preparar. Vamos lá. Dona Elza iniciou tarde a contribuição com a Previdência Social e aposentou-se por idade. O benefício de um salário mínimo dá para manter as despesas básicas da casa, mas graças a muito esforço. Eu sou uma pessoa controlada, eu não vou além daquilo que eu não posso, então meu dinheiro dá para me viver mais ou menos, né? Ela nos mostra os cômodos da casa simples onde mora. Segundo a aposentada, se tivesse uma renda extra, realizaria alguns sonhos, como de investir em uma reforma. Então eu poderia, com esse dinheiro extra, poderia pensar em arrumar tudo aquilo que eu desejo. O planejamento da saúde financeira para a terceira idade pode ser mais simples do que a maioria imagina. As modalidades de investimento vão variar de acordo com a renda e o período em que cada investimento se iniciar. Para encher os cofrinhos, os especialistas recomendam economizar pelo menos 10% do salário e estabelecer metas de curto, médio e de longo prazo. É preciso começar a pensar o quanto antes qual a melhor forma de fazer o pé de meia. Veja algumas opções de investimento. Uma delas é a previdência privada. Essa é uma boa para quem não tem muito dinheiro sobrando. Existem planos a partir de R$ 100 mensais e praticamente não há riscos. Os fundos de investimento são uma aplicação financeira formada pela união de vários investidores. A poupança pode até não ser muito rentável, mas é um dos meios mais seguros. Já as ações são arriscadas, mas se a escolha for pelas ações de longo prazo, esse risco cai bastante. E com todas essas dicas, é só avaliar qual delas é mais indicada ao seu perfil. Seu Luiz fez o dever de casa direitinho. Eu investi num plantio de eucalipto na minha fazenda. E a outra coisa é imóveis, né? Sempre onde eu faço um loteamento, eu deixo 2 lotes ali em ponto estratégico, comércio e tal, né? E também lojas de aluguel. Agora, com a vida mais tranquila e as finanças controladas, ele tem apenas um desejo. Olha, eu pretendo viajar, viajar e viajar. Passear. Muito boa essa matéria, né? Da Ana Flávia. Ana Flávia, ela chegou tem pouco tempo com a gente tem menos contato com ela, eu praticamente tive menos contato com ela. Muito boa, parabéns pela matéria. E eu queria dar as boas-vindas também ao meu xará Jean Quintão, né? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, bom dia a todos. Tá? E nós queremos ouvir vocês que são especialistas aí nesse negócio de se preparar para viajar, viajar e viajar, como disse ali o nosso segundo personagem, né? A gente viu ali 2 pessoas que representam 2 estereótipos bem diferentes, mas eu acho que o primeiro personagem, que foi a senhora, que eu me esqueci o nome dela agora, talvez ela representa, Dona Elza, não é isso? Ela representa a maioria do cidadão brasileiro, né? E o segundo personagem já é um cara mais diferenciado, é um personagem já diferenciado. Exatamente. A Dona Elza ali, a maioria da população brasileira quer depender apenas do INSS. E o que acontece? Normalmente, não é uma renda que todo mundo gostaria, é uma renda... As pessoas normalmente têm uma perda muito grande quando você se aposenta. Então, se o INSS não está bom hoje, eles estão falando que vão haver mudanças no INSS e talvez até piore, né? Porque eles querem alongar, que as pessoas trabalhem mais para ter um tempo de contribuição maior. As pessoas têm que, para não ter problema na aposentadoria, ela tem que se preparar. E quanto antes começar, melhor.
Você disse, Erasmo, que há um desconto muito grande do salário para aquilo que vai ser na aposentadoria. Você tem ideia, mais ou menos, de porcentagens quanto a isso? Só para ter uma base, uma pessoa que ganhava R$3.000, ela se aposenta com quanto de contribuição do INSS? Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia? Olha, Maurício, o seguinte, hoje o teto do INSS é por volta de R$4.000, R$3.900, R$4.000. Então, esse é o teto e é muito difícil você se aposentar pelo teto. Então, se você tem uma renda acima disso, e você quer ter uma renda na aposentadoria acima disso, você vai ter que se preparar. Seja lá tendo um aluguel, seja tendo uma fazenda com eucalipto, né? Com eucalipto, tendo imóveis que lhe rendam um aluguel, tendo aplicações financeiras através de uma previdência, através de uma poupança. São vários tipos de investimento que você pode ter, que pode. Agora, eu fui atender outro dia uma consultoria, uma pessoa que ele trabalhou muitos anos na área de comércio. Ele era gerente de uma grande rede de livrarias. Sim. Então, a renda dele mensal era por volta de 8 a 10 mil reais. Só que ele ganhava por comissão. E a renda que era registrada na carteira era muito inferior. Na hora que ele aposentou, a aposentadoria dele saiu por R$ 1.700. Uau! Quer dizer, essa pessoa... Muito defasada. Muito defasada. Ela pode parar de trabalhar? Não pode. E ela, com a aposentadoria, ela ficou frustrada pela situação. Nesse caso aí que ele falou, tem recurso, né? Quando o vendedor ele vende e essa comissão não é registrada em carteira, ele pode entrar com a ajuizão reclamatória trabalhista, inserir, né, as verbas recebidas, até inclusive as contribuições previdenciárias, e aumentar a RMI dele, entendeu? Mas ele nunca vai passar dos 4 mil. Não vai passar. Não vai. Vai ficar limitado, sim. Não vai. 4, Agora, eu queria perguntar para você, Jean, pelo que a gente está percebendo pelo andar da carruagem, aí isso já vem desenrolando há alguns anos, se depender do sistema previdenciário do governo, o cidadão é daqui para pior, né? Sempre vai piorar, porque as regulamentações que estão sendo formadas é para cada vez mais tirar do trabalhador e dar menos quando ele se aposentar. Sim. Não é isso, em termos legais? A verdade é essa, né? Houve uma corrida desde 99, todo mundo tentando aposentar o mais rápido possível. O que o governo Fernando Henrique, é bom que se diga, o governo Fernando Henrique fez? Introduziu, né, através da lei 9876, o fator previdenciário. Né? E esse fator previdenciário veio, de fato, fazer com que o trabalhador trabalhe cada vez mais e ganhe cada vez menos, né? Aí, colocando o trabalhador brasileiro numa situação totalmente desfavorável. Então, trabalhando mais tempo, né? Porque a gente sabe que quanto mais novo a pessoa aposenta, menos ela vai receber, tendo em vista o tempo de vida dela, né? Porque o governo entende o seguinte, se a pessoa aposenta cedo, ela vai viver ainda muito tempo dependendo dessa aposentadoria. É assim a forma justamente isso. O governo quer que o trabalhador ele trabalhe mais, né, e ganhe menos. Essa é a forma do fator previdenciário. Resumindo, é isso. E esse fator previdenciário parece que estão tentando derrubar, inclusive. Aliás, um dos principais argumentos para essas manifestações nas ruas aí de algumas classes específicas durante o mês de junho foi exatamente a derrubada do fator previdenciário, que ainda não aconteceu, né? Para falar do fator previdenciário, vamos tentar entender o que ocorria antes do fator previdenciário, né? Antes da lei... Se tiver como traduzir numa linguagem bem assim, acessível, popular para eu entender... Não, né? Tudo bem então. É o seguinte, antes da lei 9876, era bem fácil você calcular o seu salário de benefício. Era bem tranquilo. O trabalhador, na hora de aposentar, na hora de requerer o benefício de aposentadoria, pegava a média corrigida dos últimos 36 salários, né? E ali achava a média, era o seu salário de benefício. Pronto. Aí... Repito, com a lei 9876 de 99, ela foi promulgada em 29 de novembro de 99, mudou toda a sistemática, inseriu o fator previdenciário, não é, nesse cálculo. O fator previdenciário, na verdade, o fator previdenciário não é nada mais do que uma equação matemática que tem algumas variáveis, dentre elas, né, a sua expectativa de vida, né, pós o requerimento do benefício, o seu tempo de contribuição, é importante que se diga, é tempo de contribuição, não tempo de trabalho, tá? E sua idade. Então, essas 3 variáveis conjugadas, né, no cálculo, vai achar o fator. Mas a média descoberta, né, o que ocorria? Antigamente, como eu disse antes, fazia a média dos últimos 36 meses. Agora, com a nova lei, pega todas as contribuições vertidas por o INSS desde o mês 7 de 94 até o último
até o último dia da data de entrada do requerimento. O INSS pega essas contribuições, né, retira 80% das maiores contribuições, descarta as 20% das menores e acha ali uma média. E aplica, multiplica pelo fator previdenciário. Entendeu? Aí vai achar, de fato, o salário. E é justamente aí que mora... uma conta de divisão. Isso, é matemática pura, na verdade, né? E é justamente aí que mora toda essa discussão, toda essa celeuma, porque o aposentado, quando ele vê seu salário de benefício, ele fica louco, porque ele ganhava 3, 4 mil reais e vai aposentar hoje com 2 mil e pouco. Então, quer dizer, na hora que ele está mais precisando de auferir renda, ele tem o seu salário diminuído. Sem falar que, normalmente, ele aposenta, quando ele está trabalhando, ele tem uma cesta básica do empregador, ele tem um plano de saúde, não é? Isso tudo é valor agregado. É tudo valor, isso. Algumas empresas têm participação dos resultados. Né? O almoço dentro da empresa, agora tem o plano de saúde. Que é acoplado ao salário, que tudo, assim, né? As grandes empresas fornecem e os benefícios, isso, né? Os benefícios são enormes. E muitas pessoas não fazem conta disso. Não fazem conta disso. Se antes você almoçava dentro da empresa pagando lá alguma coisa simbólica, agora você vai almoçar em casa. Se o seu plano de saúde era bancado pela empresa, agora você não vai ter mais. Ainda que fosse coparticipativa, agora você vai ter que pagar sozinho. Aquele vale alimentação, que é aquele auxílio que também no mercado que algumas empresas distribuem. Ou seja, agora você vai ter que realmente pagar integralmente a sua compra. Na verdade, ninguém quer aposentar, né? Hoje em dia... Não, meu pai é aposentado há mais de 15 anos. Ontem eu fui no aniversário dele, o Sr. Juarez, que fez 65 anos de idade ontem. E ele estava me contando que foi até eu que mexi com a aposentadoria dele na época. Ele pediu uma desaposentação, assim que fala, né? E pediu um recálculo para tentar ganhar um pouco mais aí. E aumentou a mixaria do nada. E ele continuou trabalhando. Ele aposentou 15 anos atrás com 40, quase 50 anos de idade, porque ele tinha uma coisa lá uns 40% de valor. Não, seria uma outra nomenclatura. Não é salubridade, é um valor a mais que você ganha lá. É um outro nome que eu esqueci agora. Porque ele trabalha como motorista de ônibus. Então, ele aposentou com um determinado valor e subiu pouca coisa nessa revisão que foi feita, né? E continuou trabalhando esse tempo todo, do mesmo jeito. Conseguir somar. Para tentar ter uma renda melhor. Mas aí, eu perguntaria para vocês, a gente viu na matéria a questão, por exemplo, das previdências privadas, dos fundos de investimento. Quer dizer, se alguém, vamos esquecer por enquanto o governo, vamos pensar no indivíduo. Se o camarada, igual o Maurício, está na idade ativa, né, com quase 30 anos de idade, vai trabalhar pelo menos uns 40. Eu estou com 39, eu trabalho de carteira assinada desde os 13 anos de idade, eu já estaria quase aposentando. Mas se a gente quer ter uma vida mais estável financeiramente falando, daqui a pouco, o que a gente poderia fazer efetivamente para não ter que ficar contando com o governo? A primeira coisa urgente é você liquidar suas dívidas caras. Então, se você está no cheque especial, o cartão de crédito, não está pagando juros altos em cima disso, você tem que limpar isso, porque não adianta nada você estar guardando um pouquinho para a sua previdência e todo mês pagando juros altos. Então, a primeira coisa. Mas graças a Deus eu estou liso, estou limpo. A outra coisa é começar a separar uma parte da sua renda, entendeu? Para você contribuir com o seu futuro. Esse separar, o que é a previdência privada? Previdência privada, você pega o seu dinheiro, dá para uma empresa, essa empresa vai administrar para você e te devolver isso no futuro. Mas já ouviu falar tão mal disso? Ela te cobra por isso. Duas coisas. Hoje, as previdências já são muito mais fiscalizadas pelo Banco Central. Aquela questão da gente teve aí de vários casos, vários fundos que quebraram, né? Hoje a fiscalização está muito grande em cima deles. É muito mais difícil hoje um fundo dar um calote. Então, se você vai investir num fundo de previdência, procure um que seja de uma boa instituição, uma que não tenha reclamação. Hoje é muito fácil você ver reclamação de algum fundo de previdência pela internet, consultando as associações de aposentados, você pode saber algum fundo que está com problema. Agora, o que eu quero lembrar as pessoas que muitas vezes se fala assim, vamos fazer um fundo de previdência. Se você tem a disciplina, você mesmo pode fazer a sua previdência. Eu vou te pedir para você dar uma vírgula aí, lembra o que você está falando, porque nós temos uma participação de longe. E aí a gente vai dar prioridade para a nossa telespectadora, que é a Eliane de Souza, não é isso? Da Bahia.